Você já ouviu falar de construções tão antigas que parecem desafiar tudo o que sabemos sobre ciência e engenharia? Estruturas descritas na Bíblia que, mesmo depois de séculos de estudo, continuam sem explicação definitiva. Como povos sem máquinas modernas conseguiram erguer obras tão grandiosas? O que há por trás desses relatos que permanecem vivos até hoje? Eu sou Mara, especialista em arqueologia bíblica, e no vídeo de hoje vamos mergulhar em um dos temas mais intrigantes das Escrituras: 7 construções bíblicas misteriosas que a ciência não consegue decifrar. A primeira construção que desafia a ciência é a Arca de Noé. O relato bíblico descreve medidas precisas que, quando traduzidas para o sistema moderno, revelam uma embarcação de proporções gigantescas, cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13,5 de altura. O mais impressionante é que essas dimensões coincidem com padrões de estabilidade naval reconhecidos até hoje. A arca não foi feita para navegar, mas para resistir, flutuar e proteger a vida em meio ao caos. A ciência reconhece a viabilidade do projeto, mas não consegue explicar como um homem, sem tecnologia avançada, teria conseguido construir algo tão monumental. Imagine organizar 3 andares, separar espécies de animais, armazenar alimentos e água, manter ventilação e iluminação em um espaço fechado por meses. O mistério não está apenas na engenharia, mas na sobrevivência. A arca representa a salvação em meio ao juízo, esperança em meio à destruição, fé em meio à incredulidade. O relato da arca também traz uma quebra de expectativa: não se trata apenas de um barco, mas de um projeto de preservação da vida. Cada detalhe descrito em Gênesis tem propósito. O betume usado para vedar a madeira, por exemplo, é uma técnica que ainda hoje impressiona engenheiros. A organização dos compartimentos mostra planejamento e ordem. E o mais intrigante, a arca foi construída por uma família, não por um exército de trabalhadores. Isso desafia qualquer lógica humana. Para os crentes, a explicação é clara: Deus deu instruções e sustentou a obra. Para a ciência, o mistério permanece. O tabernáculo de Moisés é outro exemplo fascinante. Mais do que uma tenda, era um espaço sagrado com detalhes minuciosos, cortinas bordadas, móveis revestidos de ouro, medidas exatas para cada peça. O tabernáculo não era apenas um local de culto, mas um reflexo da presença divina entre o povo. A ciência ainda se pergunta como um povo nômade conseguiu erguer uma estrutura tão complexa no deserto, com recursos limitados, e mantê-la funcional por décadas. Cada detalhe tinha significado espiritual: o altar dos holocaustos, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro, o santo dos santos com a arca da aliança. O mistério está em como uma estrutura aparentemente simples carregava tanta profundidade espiritual e como sua organização refletia princípios que ainda hoje inspiram fé. O tabernáculo também revela uma lógica que vai além da arquitetura. Ele era portátil, desmontado e remontado conforme o povo avançava pelo deserto. Isso exigia disciplina, organização e reverência. Cada tribo tinha funções específicas, cada sacerdote sabia seu papel. O tabernáculo não era apenas uma construção, era um sistema vivo que refletia a ordem divina. A ciência pode analisar os materiais, mas não consegue explicar como uma estrutura tão frágil se manteve por tanto tempo como centro da vida espiritual de Israel. Alto-falante, se este conteúdo está edificando sua fé, deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. O Templo de Salomão é descrito como uma das construções mais magníficas da antiguidade. Colunas imensas, câmaras internas e um santo dos santos revestido de ouro. Arqueólogos buscam vestígios dessa obra há séculos, mas até hoje não há consenso sobre sua localização exata ou sobre como foi construído com tamanha perfeição. O mistério aumenta quando pensamos nos recursos necessários: toneladas de ouro, pedras lavradas, madeira importada. Como um reino relativamente pequeno conseguiu reunir tudo isso? O templo não era apenas uma obra arquitetônica, era símbolo da glória de Deus entre o povo. Sua construção envolveu milhares de trabalhadores, materiais vindos de diferentes regiões e técnicas avançadas para a época. A ciência reconhece a grandiosidade, mas não consegue explicar completamente como foi possível. O templo também traz uma dimensão espiritual que desafia qualquer análise puramente técnica. O Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, era considerado o lugar da presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, para oferecer sacrifício.
Essa separação entre o sagrado e o profano mostra que o templo não era apenas pedra e ouro, mas uma representação física da relação entre Deus e o povo. O mistério está em como uma construção material podia carregar tanta profundidade espiritual. A Arca da Aliança também entra nessa lista. Mais do que um objeto, era considerada o símbolo da presença de Deus. Descrita como um cofre de madeira revestido de ouro, com querubins sobre a tampa, a arca teria poderes sobrenaturais: abrir rios, derrubar muralhas, derrotar exércitos. A ciência não consegue explicar como um objeto poderia ter tal impacto. O mistério da Arca da Aliança continua vivo, pois seu paradeiro é desconhecido até hoje. Muitos acreditam que foi escondida antes da destruição do templo, outros dizem que foi levada para a Etiópia, outros ainda afirmam que permanece oculta em Jerusalém. O que impressiona é que, mesmo sem provas físicas, a arca continua a inspirar fé e curiosidade. A arca também revela uma dimensão espiritual que transcende qualquer explicação científica. Ela não era apenas um objeto, mas um símbolo da aliança entre Deus e Israel. Onde a arca estava, ali estava a presença divina. Isso explica por que ela era levada à frente dos exércitos, porque era colocada no Santo dos Santos, porque era reverenciada com tanto temor. O mistério não está apenas em sua construção, mas em seu significado. As cidades fortificadas de Salomão, Megido, Hazor e Gezer também desafiam a compreensão. Seus portões monumentais de 6 câmaras, suas muralhas imponentes e seus sistemas de defesa mostram um nível de engenharia avançado. Arqueólogos encontraram vestígios dessas cidades, mas ainda se perguntam como foram erguidas com tanta precisão e como funcionava a vida dentro delas. O mistério não está apenas na construção, mas na organização social que permitiu manter cidades tão complexas em pleno Oriente Médio Antigo. Viver dentro dessas muralhas significava segurança, mas também disciplina. Havia mercados, casas, templos, soldados. A vida pulsava dentro das fortalezas, mas a ciência ainda busca entender como um reino relativamente pequeno conseguiu erguer cidades tão impressionantes. Essas cidades também mostram que a fé não estava separada da vida cotidiana. Dentro das muralhas, o povo vivia, trabalhava, adorava e lutava. A organização social refletia princípios espirituais. O mistério está em como uma sociedade tão pequena conseguiu manter cidades tão complexas e funcionais. O segundo templo, reconstruído por Herodes, é outro exemplo. Descrito como uma obra monumental, com pedras gigantescas que até hoje podem ser vistas no Muro das Lamentações, o templo impressionava pela grandiosidade. A ciência ainda não explica como pedras de dezenas de toneladas foram transportadas e colocadas com precisão sem máquinas modernas. O mistério aumenta quando pensamos no simbolismo espiritual. Era o centro da fé judaica, o lugar onde o céu e a terra se encontravam. O templo não era apenas construção, era espiritualidade materializada. Sua destruição em 70 d.C. marcou profundamente a história de Israel, mas suas pedras continuam a falar até hoje. O segundo templo também revela como a fé pode se renovar. Mesmo após a destruição do primeiro templo, o povo reconstruiu sua casa de adoração. Isso mostra que a fé não depende apenas de estruturas físicas, mas de perseverança espiritual. O mistério está em como uma construção material pode carregar tanta força simbólica. E não podemos esquecer das muralhas de Jericó. A Bíblia relata que caíram após o som das trombetas e o grito do povo. Arqueólogos encontraram vestígios de muralhas antigas em Jericó, mas não há consenso sobre como caíram. A ciência busca explicações naturais, mas o relato bíblico aponta para a intervenção divina. O mistério permanece: como uma cidade fortificada caiu sem batalha direta? O que impressiona é que, mesmo sem explicação científica clara, o relato continua a inspirar fé e reflexão. As muralhas de Jericó também mostram que a vitória não depende apenas de força militar, mas de obediência espiritual. O povo seguiu as instruções de Deus, rodeou a cidade, tocou as trombetas e gritou. O resultado foi a queda das muralhas. O mistério está em como uma ação tão simples pode ter resultado tão grandioso. O vídeo fortaleceu sua fé e trouxe novos conhecimentos. Compartilhe com seus irmãos e irmãs da igreja e inscreva-se para acompanhar os próximos conteúdos.